Como é possível investigar o sono de um paciente em um atendimento? Como que a gente lida quando aparecem queixas de sonolência, de fadiga, de cansaço e a gente não sabe exatamente onde começar a investigar para talvez indicar para o especialista ou para conseguir fazer uma investigação mais adequada sobre o sono? As alterações do sono são queixas cada vez mais comuns na saúde mental. Os pacientes acabam vivenciando cansaço diurno, sonolência diurna, as queixas de insônia também são cada vez mais comuns e muitos profissionais se encontram perdidos em por onde começar a investigar a sonolência, por onde começar a investigar as queixas de sono. E isso é muito importante porque às vezes é preciso identificar a necessidade de uma investigação mais aprofundada, identificar a necessidade de pedir alguns exames ou de encaminhar para um profissional que possa fazer uma investigação mais adequada desse padrão de sono. E aí quando o paciente aparece com uma queixa do sono, a primeira coisa que a gente tem que entender é o padrão de sono dele. Por exemplo, se uma pessoa vem com uma queixa de insônia, a gente tem que começar entendendo que horas essa pessoa vai dormir, que horas ela acorda, o que acontece durante a noite, o que acontece um pouco antes do sono, o que essa pessoa costuma consumir antes de dormir, como que é para ela a experiência de se deitar, a experiência de esperar uma noite de sono. A gente consegue entender quais são os hábitos que ela tem antes de dormir. É muito importante saber diferenciar também o tempo que uma pessoa fica na cama e o tempo que a pessoa fica dormindo, porque isso são coisas diferentes. E às vezes passar tempo demais na cama sem dormir pode também atrapalhar a relação dessa pessoa com o sono. O uso excessivo de telas antes de dormir também pode alterar o tempo que uma pessoa leva para pegar no sono e quantas vezes ela desperta ao longo da noite. O uso de estimulantes, obviamente, antes de dormir também pode atrapalhar o padrão de sono. O consumo de alimentos pesados também podem afetar. Até assistir coisas muito estimulantes antes de dormir ou coisas que prendem muito também pode fazer com que uma pessoa altere seu padrão de sono. O hábito de ler nem sempre vai ser algo positivo para que uma pessoa comece a sentir sono. Pode ser um livro em que a pessoa fica muito focada e não quer dormir, não quer parar de ler, o sono não vem. Então essa é uma investigação extremamente importante, entender o que acontece no horário de dormir e ao redor dele. Uma outra coisa que é muito importante na investigação do sono é entender a rotina e como que é o dia a dia de uma pessoa. As alterações do sono podem começar logo quando uma pessoa acorda ou ao longo do dia dela. Isso tem a ver com consumo excessivo de bebidas com cafeína. Muitas pessoas não sabem que não é só o café que tem cafeína. Bebidas à base de chocolate, chá verde, chá mate, são bebidas que têm muita cafeína e mesmo que a cafeína tenha um tempo no corpo e que a meia-vida dela de 8 horas, pode ser que a pessoa não perceba que ela está fazendo uso de cafeína e faça até mais tarde. Além disso, pessoas sedentárias podem ter alterações no sono. A atividade física ajuda muito na sensação e na percepção de cansaço também, na regulação do ciclo sono-vigília. Entender também como é o contexto de trabalho de uma pessoa, se ela está muito estressada com o trabalho, está muito insatisfeita, se o trabalho é um dos pensamentos que ela tem antes de dormir também, se isso fica reverberando para ela ao longo do dia. Entender também o consumo de álcool. O álcool tem um efeito GABAérgico, ou seja, depressor do sistema nervoso central. E quando esse efeito vai embora, o corpo precisa fazer um reajuste ali do que é estimulante e o que é depressor. Durante o sono, existe essa desregulação de sistema simpático e parasimpático e atrapalha esse processo de adormecimento e de manutenção do sono. É possível que com essas duas investigações já surjam muitos problemas que podem ser resolvidos ali com mudanças comportamentais e até com acesso à informação mesmo pelo paciente e talvez venham a mudar o padrão de sono que ele tem. Mas quando investigando isso não aparece nada que chame a atenção, é possível que precise de outras perguntas e que a gente vá investigando outras coisas no atendimento desse paciente. Uma ferramenta que pode ser muito útil, principalmente nas pessoas que têm queixa de insônia ou de sonolência diurna, é o diário do sono. É uma possibilidade do paciente escrever no papel ou no celular alguns dados sobre o sono dele todos os dias por alguns dias. Em geral, se a pessoa conseguir preencher o diário do sono adequadamente, o período de 2 semanas é ótimo. E aí ela coloca a hora que ela deitou, a hora que ela dormiu, a hora que ela acordou e a hora que ela levantou, quantos despertares ela teve durante a noite e a percepção que ela teve da noite de sono, se ela acordou descansada ou não. Podem ter outros dados nesse diário do sono e fica a critério do profissional, mas poder ter esses dados é muito interessante, principalmente se o paciente ficar comprometido mesmo a preencher aquilo diariamente, com informações fidedignas. Isso pode trazer uma mensuração muito legal do padrão de sono que aquela pessoa tem. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente não tem acesso à actigrafia, que seria o exame pelo qual a gente conseguiria ter acesso ao padrão de sono do paciente.
E aí, juntando todos esses dados, desde o padrão de sono que uma pessoa pode ter, os hábitos diurnos e os hábitos noturnos dela, a gente pode começar a entender se tem alguma alteração do sono que tem a ver com comportamento ou se é uma alteração do sono que demanda outro tipo de aprofundamento. Talvez nessa hora seja o momento de encaminhar esse paciente para um especialista do sono, porque aí esse especialista vai conseguir fazer uma indicação adequada de alguns procedimentos ou de exames, que pode ser a polissonografia, e tem alguns tipos de polissonografia que eu vou deixar para falar em outro vídeo. E aí, a partir disso, vão ser investigadas alterações respiratórias do sono que nem sempre chamam atenção durante o atendimento. Às vezes a pessoa não sabe, não tem relato de ronco, não tem relato de paradas respiratórias durante a noite, mas a pessoa pode vir a ter alguns sintomas, distúrbios do movimento durante o sono que também provocam despertares, mesmo que não conscientes, e acabam trazendo uma alteração do padrão de sono, do aprofundamento, da qualidade do sono. Tem as parassonias também, que muitas vezes o paciente não sabe que tem, mas pode também perturbar um pouco o seu sono. Então, tem muitas coisas que podem acontecer durante a noite de sono que o paciente não percebe, por mais que ele durma, sei lá, 8 horas por noite, ele ainda tenha sintomas durante o dia de cansaço, de não sentir que o sono foi restaurador. É muito comum que muitas queixas de sono, de insatisfação com o padrão de sono, de insônia, possam ser resolvidas com medidas comportamentais, principalmente com a higiene do sono ou com abordagem psicoterápica com TCCI. Mas ainda assim, muitas coisas podem ser percebidas a partir dessa anamnese inicial, que é extremamente importante, porque a clínica é soberana, seja na psiquiatria, na medicina em geral e na medicina do sono, ela também vai ser soberana. Muitas vezes a gente vai conseguir criar uma boa hipótese diagnóstica a partir de uma investigação da rotina de sono e da rotina diurna. Se você é profissional de saúde e entende a importância da medicina do sono e a importância desse conhecimento para manejar algumas queixas, já me segue aqui e deixa o like, porque toda semana tem um vídeo novo sobre isso.